Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Vamos dar destaque ao versículo que embasa a temática desta celebração do levantamento de homens, versículo 19. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Edson, pastor presidente, espero que Deus até semear, Deus abençoe sua vida, sua esposa, família, os novos companheiros obreiros que lhe auxiliam nesse ministério. Também celebrar a Deus pela vida da coordenação deste grupo, presbítero Eziel, missionário Neildes. Deus abençoe vocês de uma maneira poderosa. Grupo Rompendo Fé, Deus abençoe grandemente. Os demais grupos que estão aqui, o grupo Rocha Eterna, do qual eu faço parte, os irmãos lá da Progresso, Deus abençoe. O pastor presidente, o pastor Marcos, é sempre uma honra estarmos aqui. Em nome de Jesus. Eu quero ler esse texto e quero ler um outro texto para a nossa meditação, que também está no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 10. O texto diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 10. Capítulo 10. Versículo de número 2 ao 4, que diz assim, Mateus capítulo 10. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem também o traiu. Repita comigo assim: Pedro e João, Mateus o publicano, e Simão o Zelote. Tome sua ação, por favor. Vamos destacar aqui a expressão que deve ser o centro desse tema, que é a expressão juntos. E a minha observação introdutória vai orbitar dentro dessa proposta, juntos. E eu quero trabalhar aqui nessa introdução alguns textos que, sem dúvidas, calcam, consolidam a estrutura de uma igreja saudável. Não tem como sermos uma igreja saudável, um departamento saudável, se não estivermos juntos. Vou repetir: não tem como sermos uma instituição saudável, uma igreja saudável, um departamento saudável, se não estivermos juntos. Estar junto vai na contramão de sermos divididos.
Costumo dizer que nas 4 operações da matemática, 2 é de Deus e 2 é do diabo. A matemática de Deus é somar e multiplicar. A matemática do diabo é dividir e diminuir. Então, quando nós trabalhamos esse tema juntos pelo chamado e destacando principalmente a expressão juntos, eu preciso aqui observar alguns textos que as Escrituras Sagradas, elas nos apresentam trabalhando essa questão de estarmos juntos. E o primeiro texto nessa introdução é um texto extremamente conhecido da igreja. Se você quiser ir acompanhando a leitura bíblica comigo, você pode fazer. O tão conhecido Salmo de número 133. Ele trabalha essa questão de estar juntos. E o texto diz assim: Pastor Júnior, eu conheço esse texto, maravilha, que eu conheça mais. O texto diz assim, vou ler na minha versão: contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Destaque com uma caneta no versículo, no verso número 2, porque é um livro poético, então é verso, a expressão cabeça, barba e orlas. O texto diz que a unidade, estar junto, é comparada a um óleo precioso. Não é só um óleo, é um óleo precioso. Esse óleo aqui aponta para a pessoa do Espírito Santo. O óleo precioso sobre, em primeiro lugar, a cabeça. Cabeça fala de astúcia, cabeça fala de autoridade, cabeça fala de liderança, cabeça fala de sacerdócio, cabeça fala de unção, de autoridade, de pensamento. Logo, a unção desce sobre a cabeça. Sobre a cabeça, ou na região da cabeça, nos 5 sentidos, nós temos 4. Nós temos a audição, nós temos o olfato, nós temos o paladar, nós temos a visão. Quando a igreja está unida, os sentidos vitais da igreja são ungidos por Deus. A igreja ouve bem, a igreja vê bem, a igreja tem discernimento, e a igreja fala, e as suas palavras são ungidas pelo Espírito Santo. Porque estar junto, dentro dessa proposta de Salmo 133, é ter a cabeça ungida, a visão ungida, a audição ungida, o discernimento ungido e as palavras ungidas. Porque tudo o que a igreja fala deve ser orientado pelo Espírito Santo. Só que não para na cabeça. O texto diz que a unção desce também a barba. Barba aqui fala de experiência e autoridade. Barba aqui fala de experiência e de autoridade. E também fala de maturidade. Deus está dizendo que quando a igreja está junta, a igreja é unida, não só os sentidos da mesma são ungidos, visão, audição, olfato, paladar, mas também a barba. A igreja tem maturidade. Homens maduros, líderes maduros, uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja experiente. Barba, nesse contexto, fala de maturidade e de experiência. Maturidade é um fruto que o Espírito de Deus desenvolve a partir do momento que homens, mulheres, a juventude da igreja
obreiros, ministros entendem que a obra de Deus não deve ser feita com uma criança, mas deve ser feita com maturidade. Mas, pastor Júnior, Jesus Cristo disse que devemos ser como uma criança. Isso. Seja como uma criança para ser salvo, mas não faça a obra de Deus como uma criança, porque a obra de Deus deve ser feita com maturidade. Unção de Deus gera maturidade. Em terceiro lugar, a unção de Deus vem sobre as vestes. Vestes aqui fala de honra e sacerdócio ministerial. Logo, é sempre importante nós trabalharmos que, para ser salvo, as vestes não implicam, mas o salvo sabe como se vestir. Sim ou não? O salvo sabe como se vestir. Vou repetir. Para ser salvo, a questão das indumentárias não pesa, mas quem é salvo sabe como se vestir. O texto diz que a unção desce sobre as orlas, a vestes do sacerdote. E um outro ponto aqui, esse texto de orlas das vestes fala do messianismo de Jesus, porque sobre a orla das vestes dos sacerdotes e do Messias tinham pedaços da palavra de Deus. Lembra da mulher que tinha um fluxo de sangue? Porque ela tocou justamente na orla das vestes, porque ela sabia, na veste de um sumo sacerdote tem a palavra, tem a autoridade. Quem ainda ama a palavra de Deus aqui? Então, uma igreja que está junta pelo chamado, a sua cabeça é ungida, ela tem maturidade e as suas vestes são consagradas a Deus. Ainda pensando sobre essa proposta, os irmãos lembram de Lucas capítulo 24, o último capítulo deste evangelho? No versículo de número 49, Jesus Cristo deixou uma promessa para a igreja. Estou introduzindo, irmãos, daqui a pouco eu chego naquele texto que nós lemos. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa de quem? Do Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus Cristo está prestes a ir assunto aos céus, e ele faz uma promessa imperativa para os seus discípulos: ficai em Jerusalém. Ficar aqui está dentro de uma proposta de estar junto. Jesus Cristo não disse cada um vá para a sua terra, cada um vá para a sua cidade. Ficai juntos na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E detalhe, etimologicamente falando, a expressão Jerusalém significa terra de paz, habitação da paz. Logo, não basta só estar junto, não basta só estarmos juntos, temos que ter paz uns com os outros. Não é? Nós trabalhamos com a igreja, nós sabemos. Fazer festa não é fácil, a gente quebra a cabeça ali, a gente apresenta o louvor, tem gente que não gosta, apresenta uma conifada, gente que não gosta, e aí começam os tumultos, e não é para acontecer. Se eu tenho uma barba saudável, eu tenho maturidade, então não vou bater cabeça por causa de conifada, escolha de hino. Eu tenho maturidade. Aquilo que passou, eu vou dar glória a Deus, cantar e dar aleluia, porque para me ser revestido de poder na habitação de Deus, eu preciso estar em paz uns com os outros. Eu preciso estar em paz. Jerusalém é terra da paz, não é terra da briga, do disse-me-disse, não é a terra do tumulto, não é a terra das porfias, não é a terra dos mexericos. Jerusalém é terra da glória de Deus, é terra da paz. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A Bíblia diz: e tendo chegado no dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. Lembra de Lucas 24, 49? Jesus falou: ficar em Jerusalém. E eles estão obedecendo esta ordem de Jesus de ficar em Jerusalém. E estão todos alojados no cenáculo, orando. E o texto diz que eles estavam em um só lugar. Repita comigo: todos estavam em um só lugar. Porque aqui a matemática é espiritual, é somar, é estar junto, não é dividir, não é estar separado, não, é estar todos em um só lugar. E detalhe, concordemente. A concordância desse departamento, as coisas são feitas concordemente. Na sequência do texto diz: de repente veio um som do céu como de uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Porque unção em casa dividida não vai cair. Unção em grupo dividido não se revela. Mas uma igreja unida, um grupo unido, a unção de Deus, a unção de Deus é derramada. A unção de Deus não se revela em casa dividida, reino dividido. A unção de Deus se revela nos obedientes que concordantemente estão juntos, orando, esperando a unção do Espírito de Deus. E detalhe, nesta junção, nessa concordância, o texto diz que é no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias após a Páscoa. Jesus ficou aqui na terra após a sua ressurreição 40 dias. Entre o Pentecoste e o período que Jesus ficou, tem um vácuo de 10 dias. Jesus volta para o céu e fica 10 dias de quê? Oração, consagração, unidade. O mestre subiu, mas tudo que ele ensinou preciso exercitar. Então, para chegar a Pentecoste tem que ter unidade. Para chegar a Pentecoste tem que ter oração concordante. Para viver essa experiência é necessário ficar onde Jesus mandou ficar. E eles estão ficando juntos em um só lugar. Porque o grupo de quase 120, porque em teologia não se crava, é quase 120, eles estão juntos. E eu quero parafrasear talvez a mentalidade de todos os apóstolos e todos que estavam ali. Ele foi, mas ele fez uma promessa. Ele subiu, mas ele fez uma promessa. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos esperar o cumprir da promessa. Só que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que Jesus ressuscitou e ficou 40 dias aqui na terra e apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Só que aqui em Pentecoste só tem quase 120. Aí a pergunta é: onde estão as 380 que viram Jesus, que ouviram ele dizer ficar em Jerusalém? Cadê? Tem oportunidade que só bate uma vez na nossa porta. Tem oportunidade que só vai passar uma vez. 500 pessoas ouviram Jesus dizer ficar em Jerusalém. 500 pessoas ouviram Jesus dizer vão orar, porque a promessa vai se cumprir.
Mas aqui em Atos 2 só tem 120. Onde estão as 380 pessoas que também ouviram, que também testemunharam, que também viram Jesus, mas na hora de juntar, prefere se separar? Para aqueles que se separaram, para aqueles que se dividiram, não tem Pentecoste, não tem unção, não tem poder, não tem autoridade. Mas para quem ficou, para quem disse ninguém larga a mão de ninguém, a experiência do Espírito Santo desceu sobre aquela. Aleluias, porque unção de Deus não é para uma igreja dividida. Unção de Deus é para uma igreja unida, que está junto pelo propósito. Deixa eu usar outro texto aqui, deixa eu trabalhar outro texto aqui, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que Paulo diz no capítulo de número 12. Para mim, aqui é uma das grandes analogias de Paulo comparando a igreja. Paulo compara a igreja a um corpo. Capítulo 12. Olha o que Paulo diz no versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Ou seja, está Cristo dividido? Não. Está Cristo dividido um com o outro? Está Cristo brincando um com o outro? Está Cristo unido. A igreja de Cristo é reflexo da sua identidade. No versículo de número 13, o texto diz: porque por um Espírito todos, ele não fala alguns, ele diz todos, fomos batizados em um corpo. Não existem vários corpos. Quando o tema é igreja, é um só corpo. É por isso que membro fora do corpo apodrece e morre. Você já viu aí um olho andando sozinho, uma mão andando sozinho, uma perna andando sozinho? Você não vai ver, mas você já viu um corpo sem uma perna? Já. Você já viu um corpo sem uma mão? Já. Porque o membro, quando sai, apodrece e morre, mas o corpo continua. E eu quero dizer e profetizar sobre essa casa: a unção do Espírito Santo nos faz alegria. E Deus está dizendo para o pastor dessa igreja, Deus está dizendo para os líderes desse grupo, que a unidade está sendo redirecionada esta noite. Por favor, levante as suas mãos e receba algo que vem do céu sobre a sua vida. Paz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É paz, não é briga. É paz, não é liberdades. É paz, não é porfia. É paz do Espírito. Quando eu estou no corpo de Cristo, não há logo partidarismo, porque na sequência do texto Paulo diz que, usando a analogia do corpo, o olho não pode se sentir menor do que a orelha, o pé não pode se sentir menor ou inferior do que a mão, a boca não pode se sentir inferior do que outros membros. Não. Todos que fazem parte do corpo têm a sua prioridade, o seu valor diante de Deus. Do irmão que serve a água, da irmã ou irmão que lava o banheiro, de quem faz a obra, de quem liga o som, de quem prega. Porque muitas das vezes, no contexto gospel, quem aparece é quem está com o microfone, mas para Deus a glória é dele. Você que lava o banheiro da igreja, faz com alegria, porque Deus está te recompensando.
você que limpa a igreja, você que serve água, você que recebe a gente com muita alegria, você que pastoreia, que ensina, todos louvemos a Ele, porque a obra é dele. Na sequência do texto, no versículo de número 27, Paulo diz: ora, vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Deixa eu trabalhar outro texto aqui, carta de Paulo aos Colossenses. Olha o que Paulo diz, ainda falando sobre corpo. No versículo 18, Paulo diz: ele é a cabeça do corpo. Quem é a cabeça do corpo? Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E aqui, olha que interessante, olha como a Bíblia é maravilhosa. Olha o que Paulo está dizendo. E ele é a cabeça do corpo. Paulo disse o cabeça? Ele falou a cabeça. Aqui tem várias cabeças. O pastor da igreja é uma cabeça. Esse o presbítero é cabeça deste grupo. A irmã da oração é a cabeça da oração. A líder ou líder dos jovens é a cabeça do grupo. Tem várias cabeças aqui. Meu presidente é a cabeça, é o cabeça do meu ministério. Várias cabeças, mas o texto diz: a cabeça só tem uma. A cabeça só tem uma. Quem veio adorar a cabeça aqui? Jesus, ele é a cabeça da igreja. Quando os cabeças, meu Deus, tem muita gente andando. Bora, gente, dá uma seguradinha aí. Meu Deus. Tem várias cabeças, mas só uma cabeça é digna de ser adorada. Aleluia, Deus. Quando as cabeças aqui na igreja começam a... Quando os líderes começam a bater cabeça, a cabeça lá em cima começa a enviar as referências. A cabeça lá em cima começa a dizer: para! Olhem! Se unam! Consagrem! Orem a Deus! Quando as cabeças da terra batem cabeça e não chegam a um denominador, a cabeça do céu renova-nos, glorifica o nome deles. Eu quero usar alguns minutos para adorar aquele que é a cabeça da igreja. Por favor, levante as suas mãos se você veio adorar a Deus. Adore. Deixa eu te dar mais um texto aqui, irmãos. Efésios capítulo 4. Olha o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 4. Oh, glória. 15 e 16. A junção da cabeça e do corpo. Olha o que Paulo diz. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos. O verbo crescer aqui está no plural. Cresçamos, ou seja, juntos. Eu cresço, você cresce. Eu não pedi ainda, vou pedir, por favor. Pega na mão do irmão e diga assim: eu cresço, você cresce. Eu oro, tu ora. Eu dou glória, tu dá glória. Eu venho pro culto, tu vem pro culto. É tempo de unção do Espírito. Cresçamos.
pastores aqui, a igreja crescer junto. Nenhum pastor gosta de ver só um pregando, o pastor quer ver todos pregando. Nenhum pastor se alegra só um cantando, o pastor quer ver outros cantando. Nenhum pastor se alegra todo ano só um líder, o pastor quer fazer mais líderes. Sim ou não? Porque nós somos corpo de Cristo, um ajuda o outro. Eu profetizo que nesta casa todos vão crescer. Todos vão crescer, vão pregar, liderar, jejumar, orar, porque a obra de Deus é isso. Aleluia, Deus. Olha o que o texto diz: cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça. Aleluia. Jesus é a fonte do crescimento. Aleluia. Jesus é a fonte. 16, do qual todo o corpo, ajustado, não tem nada afogado. Aleluia, Deus. A igreja não vai abrir a porta para o mundo coisa nenhuma. Está ajustado. Aleluia. A igreja não precisa copiar o mundo para atrair a glória e pessoas. Aleluia, Deus. A igreja, ela tem que continuar ajustada na oração, na doutrina, na palavra, na adoração, no evangelismo, na visita, e ela vai crescer. Ajustado, compactado, pelo auxílio de todas as juntas. Gente, isso aqui, meu Deus, juntos pelo chamado, juntas. Paulo está dizendo, toda a engrenagem da igreja está funcionando. Aleluia, Deus. Ajustada, compactada, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, segundo a eficaz operação de cada parte. Ei! Omissão gera sobrecarregamento. Aleluia. Quando eu não faço o que o pastor mandou eu fazer, outro vai fazer, mas vai fazer sobrecarregado. Mas o texto diz, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. O corpo só cresce com saúde quando cada membro sabe o que fazer, como fazer e com obediência. Aleluia. Deus está dizendo, te chamei para tal coisa, faz. Te chamei para tal área, cumpra o chamado. Te coloquei em tal departamento, faz. Aleluia. Porque a tua omissão está pesando em outras pessoas. Quando você não faz, alguém vai fazer, mas vai deixar o que está fazendo para cumprir ou suprir essa lacuna. E Deus está dizendo, não quero ninguém fazendo a minha obra sobrecarregado, porque a minha obra é boa. Combati o bom combate, diz o Senhor. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Adore por um minuto ao rei. Ajude o irmão, não pesa ele não. Pode dar glória, irmãos. Receba algo que vem do céu, do céu, do céu, do céu, do céu.
Deus está dizendo: eu não quero ninguém reclamando, dizendo que está fazendo a minha obra cansado. Eu não quero ninguém reclamando, dizendo que está cansado. Faz com alegria. Eu não quero ninguém fazendo a minha obra dizendo: estou fazendo a minha parte na fazenda do outro. Fazendo a obra de Deus com uma cara cansada, visivelmente amargurada. Não, a obra de Deus não é assim. O texto é bem claro: cada um, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o crescimento do corpo. Queremos crescer? Não tem mágica. A igreja não trabalha com magia. A igreja trabalha com princípios. Queremos crescer, queremos encher a igreja. É o sonho de todo pastor, é o sonho de todo líder ver o grupo cheio. Não é assim? É, todo mundo tem esse desejo. Eu tenho, todo mundo tem. Mas não tem mágica. Ou não tem culto alternativo. Ou não tem cópia do altar de Damasco para colocar aqui dentro para encher o templo. Não precisa disso. Ainda é na oração que o orvalho de Deus está caindo. Glória a Deus. Ainda é evangelizando, ainda é orando, ainda é se preparando, ainda é aqui vindo para EBT, ainda é jejumando, que a glória de Deus faz o corpo crescer. Aleluia a Deus. Cabeça, barba e vestes, ficai no lugar da paz. Pentecoste não é para 380 desavisados ou esquecidos. É para 120 que não esquecem a voz do seu mestre. Orar, 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 orar. Ora, jejuma, jejuma, que a promessa vai se cumprir. O corpo de Cristo não está dividido. Olhos têm o mesmo valor que os pés, mãos têm o mesmo valor que os ouvidos. O corpo não pode estar dividido. Até as coisas mínimas, humanamente falando, para Deus tem um peso de princípios. E cheguei no texto que nós lemos, para nós encerrarmos aqui. Eu fiz questão de ler o tema e de ler o capítulo de número 10. E fiz questão de que vocês repetissem por uma vez. Pedro e João. Repita comigo: Pedro e João. Mateus o publicano, Simão o zelote. É aqui que temos que estar juntos. Pedro e João moravam na geografia da Galileia, pescadores. Meu Deus, me dá graça. Pescadores. Em um extremo, um lidera a companhia de pesca, no outro extremo é o outro. Rivais. A briga era quem pesca mais. A briga é qual companhia dá mais lucratividade. Pedro em uma parte da Galileia ou João na outra. Eram sócios, mas cada um está dividido. Quem pesca mais, Pedro ou João? Qual companhia está dando mais lucro? A de Pedro ou a de João? Rivalidade. Rivalidade. Quem pesca mais peixes? Quem pesca mais peixes? É Pedro ou João? Aí vem Jesus e quebra a barreira entre os dois
e coloca os dois no mesmo grupo. Aleluia. E Jesus está dizendo: Pedro, João, lá fora no trabalho secular vocês brigavam, quem ganha mais peixes, quem pesca mais peixes, mas no meu reino não é você, é a minha glória, é a minha presença, é a minha unção. Pedro, Aleluia a Deus. Deus está dizendo: eu estou quebrando todo foco, pastor, de competitividade entre Pedro e João. Quem ganha mais? Quem ganha mais peixes? Quem atrai mais? Ei, no reino de Deus, Pedro, no reino de Deus, João, tem que estar junto pelo chamado. Tem que estar junto pelo chamado. Tem que estar junto pelo chamado. Vou provar na Bíblia. Vamos para Atos, vamos, abre a sua Bíblia em Atos. Olha o que a Bíblia diz. Oh glória, oh glória. Atos capítulo 3, meu pastor, já começa assim: ora, Pedro e João subiam juntos, subiam juntos, subiam juntos. Pega na mão do irmão e diga: vamos subir juntos, vamos subir juntos. Pedro e João subiam juntos, subiam juntos, porque quando Deus entra no meio, a divisão cai e a unidade vem. Aleluia a Deus. Glória. Levante a mão, levante a mão, dá um minuto de glória para ele aí. Sobe junto, é junto, é junto, 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 é junto. Subiam juntos, subiam juntos, subiam juntos. Aleluia. Oh glória. No barco, quem pesca mais? No reino, subimos juntos. Aleluia. No barco, quem dá mais lucro? No reino, quem vai subir junto? No barco, Aleluia, Deus. estamos divididos. Na igreja, somos irmãos. Subimos juntos, juntos, juntos. Na glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Aqui não tem quem prega mais. Aqui não tem quem canta mais. Aqui não tem quem atrai mais. Aqui tem Pedro e João sobem juntos. Juntos, 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 Aleluia. juntos, juntos, Aleluia, Deus. juntos, juntos pelo chamado, juntos pelo chamado. É o tema de vocês. Juntos, 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 juntos. Quem está junto? Quem está junto? Quem está junto? Quem está? Da glória, recebe a unção do Espírito. Tem quem está junto da glória. Aleluia a Deus. Oh glória a Jesus. Deus fiel. Aleluia. Pedro e João subiam juntos. No mundo, divididos. No reino, unidos. Subindo juntos. Repita comigo: Mateus, um publicano. Simão Zelote. Eu encerro aqui. Juntos. Mateus é publicano. Para o judeu, 2000 anos atrás, um publicano é considerado um traidor. Traiu a pátria, se vendeu para o sistema romano. Traidor, traidor, falso judeu. Aí vem Jesus e pega Mateus o publicano e coloca no mesmo grupo de Simão Zelote. Quem são os zelotes? Um grupo que buscava a independência de Israel do Império Romano. Um grupo que buscava a independência. Zelote. Por isso que tem a palavra zelote, vem de zelo. Eles zelavam. Eram nacionalistas, patriotas. Só que eles matavam. Por que Barrabás estava preso? Porque ele era um zelote. Matava.
Jesus pega Simão Zelote, que queria a independência do seu povo, e coloca com Mateus, o publicano, que trabalhava para os romanos. Só Jesus pode fazer isso. Porque quando o reino de Deus está no meio, as nossas diferenças são jogadas no canto e prevalece o reino de Deus. Mateus e Simão Zelote estão pregando juntos. Mateus e Simão Zelote estão pregando juntos. Estão no mesmo grupo e não estão brigando. E não estão batendo cabeça. E não estão impondo a sua visão política, mas estão unidos em prol da causa maior. Importa que ele cresça. Fica de pé, fica de pé. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça, pastor. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. O que o diabo quer é colocar pastor contra pastor. O que o diabo quer é colocar irmão contra irmão. O que o diabo quer é colocar grupo contra grupo, denominações contra denominações. Mas a Bíblia diz: Pedro e João subiam juntos. Mateus o publicano, Simão Zelote pregavam juntos. Serviam a Deus no mesmo grupo juntos. Você está crendo nisso? Os senhores, pode colocar aquele segundo louvor. Aqui não foi forte, né? Sua presença está neste lugar. A gente canta juntos. Dá um abraço que está do lado. Vamos pregar juntos. Vamos evangelizar juntos. Vem para o culto juntos. 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 Sem barreira, partidarismo, divisão, diminuição, juntos, desce, juntos, 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 estamos no mesmo barco. Juntos. Vamos louvar juntos, 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 sem divisão, sem partidarismo, sem fofoca, sem disse-me-disse.